Preconceito familiar. Em Manaus, portadores do vírus da AIDS sofrem com o abandono dos parentes. Crime ambiental. Madeira irregular é apreendida pelo IBAMA em operação no interior do Amazonas. Meia passagem. Comissão vai discutir com a Prefeitura a regulamentação do benefício em Manaus. Veja ainda nesta edição, o Show das Águas começou e as ações preservacionistas dos recursos hídricos e do meio ambiente ajudam a melhorar as relações do homem no ecossistema amazônico. Ao vivo da sede do Amazonsat em Manaus, começa agora o Amazônia News. Olá, muito bom dia para você. Hoje o Amazônia News começa falando das vítimas do preconceito familiar. Portadores do vírus da AIDS que são abandonados pelos parentes, sem ter para onde ir. Alguns vivem da ajuda disponível nos abrigos da cidade de Manaus. A reportagem que você vê agora é de Leonardo Fierro e João Paulo. Esse é César de Oliveira, aposentado, 59 anos. Nascido no Rio de Janeiro, morou por 20 anos em Belém. Lá, contraiu HIV, perdeu o movimento nas pernas e nos braços. Chegou a Manaus há 2 anos, transferido pelo governo paraense. A esperança era de que a família o recebesse, mas ao invés de carinho, o abandono. Me abandonaram. Inclusive, eu fiquei certo tempo ali alugaram uma kitnet para mim, eu fiquei lá. O que aconteceu? Colocar uma garrafa cheia d'água e um bocado de pão, era o que era sustentado meu salário indo para lá. E uma cesta básica indo para a mão da minha família todo santo mês. Eu fiquei nesse pé de vento muito tempo lá. Com pneumonia, ficou internado 8 meses na Fundação de Medicina Tropical, depois levado para um abrigo. Como o local não tinha condições de atender todas as suas necessidades, acabou tendo que voltar para a FMT. O caso de César de Oliveira não é único. De acordo com a presidente da rede Amizade e Solidariedade, é cada vez mais frequente famílias abandonarem os seus parentes que são vítimas da AIDS. Essas pessoas, sem ter para onde ir, acabam parando aqui, na Fundação de Medicina Tropical. Foi muito triste ver uma pessoa vivendo com HIV/AIDS na situação dele, né? Abandonado pela família, não tem indicação para internação e não tem local para ficar. Então, a gente que vive com HIV/AIDS se coloca na situação dele, né? Por que a família abandona uma pessoa com a idade que ele tem, na situação que ele está? Nós temos muitos casos aqui em Manaus, inclusive de pessoas que foram abandonadas pela família e passaram 6 anos aqui dentro da fundação e acabaram indo a óbito e a família não apareceu para tomar a responsabilidade, né? Desde a noite de segunda-feira está na casa do migrante Jacamim. Mas aqui, a sua permanência também deverá ser provisória. Ele tem problemas de saúde, ele é também pessoa com deficiência dependente, ele precisa de cuidador. Segundo o Serviço Social da Fundação de Medicina Tropical, apesar dele ter família, ele está literalmente abandonado pela família, apesar dos esforços que a equipe do Serviço Social daquela instituição já fez. E nós, como recebemos a situação ontem, vamos dar todo o suporte para a equipe no sentido não só de reidentificar os familiares, mas como fazer todo o reatamento dos vínculos, não só familiares, mas como sociais, se for o caso. Enquanto a situação não é resolvida definitivamente, fica a indignação de quem sofre abandonado à própria sorte. Não tem jeito para mim, o único jeito é a morte, que não tem jeito. Não tem jeito para mim, não tem jeito. Se conseguir o local, a casa não pode, porque não tem quem fique. No abrigo não tem condições. Chega no abrigo de idosos, não existe regra sem exceção, mas chega no abrigo de idosos, não pode. Por quê? Porque eu só tenho 59 anos. Eu só tenho 59 anos. Quer dizer, essa coisa aí é mais um problema, mais um empecilho. Agora vamos falar de meio ambiente. Madeiras retiradas irregularmente no interior do Amazonas são apreendidas pelo IBAMA. Veja na reportagem de Ludmila Queiroz e Henry Clay. Foram apreendidas 5 embarcações com 168 metros cúbicos de madeira. Essa madeira ela vinha sem o documento de origem, que é o DOF, por isso ela foi apreendida.
Os 5 barcos apreendidos estão aqui no porto da CEAM e em 2 deles, o dono e suas famílias permanecem na embarcação, alegando não ter outro lugar para morar. Os donos eles foram autuados, tiveram a madeira apreendida, tiveram os barcos apreendidos e serão denunciados ao Ministério Público. A multa é de R$ 300 por metro cúbico e a operação denominada Jangada 1 continua, mas não pode ter a rota divulgada. A Jangada 1 é uma programação que nós fazemos para todo ano. Então nós temos essa atividade nos rios do Amazonas, né? E nós já tivemos a Jangada 1 e agora vamos ter a Jangada 2, Jangada 3 e assim sucessivamente. Imagine ter uma redução de 70% na sua conta de energia elétrica. Isso será possível com a implantação do projeto de aquecimento solar em casas populares de todo o país. A iniciativa ecologicamente correta vai refletir no bolso do consumidor, isto diretamente. A fonte natural de energia é a promessa para a redução dos gastos com energia elétrica. O aproveitamento da luz solar será estimulado com a doação de aquecedores de água, que em breve devem substituir os chuveiros tradicionais, como já ocorre na Alemanha. A expectativa é que no decorrer desse processo, enquanto as casas são construídas, nós possamos firmar parcerias com as companhias de eletricidade. As placas serão instaladas nas novas casas financiadas no Programa de Habitação do Governo Federal. Quem optar pelo aquecimento natural e ecologicamente correto vai contribuir com o meio ambiente, reduzindo a emissão de gases e os efeitos das mudanças no clima. Além disso, sentirá a diferença no bolso. A economia no consumo de energia pode chegar a 70%. A gente tenta ajustar o consumo da família ao seu orçamento familiar, ou seja, para que o índice de adimplência continue crescendo, continue dando condições da família ter um consumo sustentável no ponto de vista financeiro. 1 milhão de famílias serão beneficiadas em todo o país. Por enquanto, terão prioridade as casas das regiões Sul e Sudeste. Mas, segundo o ministro do Meio Ambiente, a ideia é que o projeto seja adotado em todo o país. A prioridade começa no Sul e no Sudeste, primeiro porque há um número muito maior de pessoas e depois porque faz mais frio. No Nordeste, normalmente, né, a água já vem mais morninha. Mas vai atingir o Nordeste também. O objetivo é que 1 milhão de casas tenham placas solares. E daqui para frente, em todos os prédios públicos. Comissão mista se reúne com o prefeito para discutir minuta de decreto para regulamentar o uso da meia passagem em Manaus.